Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Tá no... Isso. Agora eu te escuto. Tá vendo minha tela? Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim. Bom, pessoal, vamos começar aí. Bom dia a todos. Queria agradecer aí a participação aí de vocês para estar participando com a gente desse bate-papo aqui sobre Device Farm, tá? Eu sou o Vinícius, sou coordenador aqui do time do Lab Mobile da Kigo. Vou fazer a minha autodescrição, tá? Eu sou um homem moreno, uso óculos de grau com a armação preta. Hoje estou utilizando aqui um moletom cinza escuro, que aqui em São Paulo está bem frio. No meu fundo aqui da tela da apresentação, estou com o logo da Kigo, tá? Estou aqui com o Paulo também, eu vou pedir para ele se apresentar e fazer sua autodescrição. Bom dia, pessoal. Obrigado pela introdução, Vini. Obrigado a todo mundo também por estar participando. Eu me chamo Paulo Bernardes, sou do time técnico da Kigo já há 6 anos, trabalhando com Device Farm. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, também uso óculos de grau, estou com um fone grande e no meu fundo uma parede branca. Passo a palavra para o Vinícius. Show de bola. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Device Farm, né? O Device Farm Lab Mobile. E a gente vai falar sobre os testes aí em múltiplos dispositivos, tá? O nosso Device Farm, ele é fabricado aí, desenvolvido pela OpenText, que é a nossa parceira, faz aí o desenvolvimento do Lab Mobile. Isso aí, só para dar um contexto para vocês do que é uma Device Farm, tá, pessoal? Basicamente, num contexto onde as pessoas precisam usar celulares, né, dispositivos móveis, a gente entra com uma solução que concentra esses dispositivos em uma plataforma única, onde você vai ter gestão, acesso, vai conseguir rodar teste manual, teste automatizado, tá? Aí a gente vai passar o PPT explicando esses conceitos e depois uma apresentação na prática. Boa. Aqui nesse slide, pessoal, a gente tem aqui a foto do nosso rack, que é exatamente a estrutura que a gente oferece do device, né? Então, é um rack com prateleiras, que os devices ficam ali no formato de exposição, né? Conectados ali a um cabo USB, a um servidor, com acesso à internet, né? O que possibilita a nossa conexão. Tá? Então, nesse slide, a gente colocou aqui para ter essa visão, né, de como que é distribuída aí essa estrutura do lab. Perfeito. Nesse próximo slide, a gente traz aqui alguns diferenciais da nossa ferramenta, tá bom? Então, eu vou passar aqui por alguns. O primeiro ali seria o modo debug, que é basicamente a gente conseguir trazer o time de desenvolvimento para usar a ferramenta junto com quem vai testar. Isso é muito importante porque, às vezes, o QA ele tem uma ferramenta, ele já utiliza alguma device farm, tem uma grande gama de dispositivos, só que na hora que ele traz o problema para o dev está preso àquele device que ele tem em mãos, porque ele precisa conectar direto na IDE dele, né, direto na máquina dele. Então, a ferramenta traz esse modo debug, que é basicamente conectar os devices da device farm na IDE dele, para que ele consiga tocar esses testes também e auxiliar no desenvolvimento, que é uma parte da qualidade, né? Temos as simulações também, então algumas operações que eu teria que estar com o device em mãos, por exemplo, apontar o device para um QR Code. A gente consegue injetar essa imagem do QR Code, seja via automação ou via teste manual, e fazer ele interpretar o resultado, como se você realmente tivesse apontado ali para uma imagem. Depois eu vou estar demonstrando para vocês na prática essa questão da simulação. A execução em paralelo entra na questão do nosso framework, tá? A ferramenta ela funciona com automações Appium. Então, ela tem basicamente um Appium Server rodando, onde quem automatiza já sabe do que se trata, né? Já tem um código que funciona ali, então a ferramenta se conecta a isso e roda a automação dos devices.
Nós da Kiko já temos um framework próprio que vai junto com a solução para os clientes utilizarem, mas se você já tem uma estrutura montada, é só fazer essa integração. E normalmente nos treinamentos a gente apoia também o time de automação a fazer essa integração e começar a utilizar. Todos os dispositivos, né, atualmente são devices físicos, a gente tem como diferenciar os devices físicos e emulados, porém 100% do parque hoje é com device real, é muito mais vantagem para os clientes que procuram, porque você consegue encontrar os bugs com muito mais precisão no modelo e numa versão de SEO específico, por exemplo, que você não encontraria num device emulado. E quando você vai contratar uma ferramenta nova, né, a primeira área que vai te fazer perguntas sobre essa ferramenta seria a área de segurança. Então, a ferramenta ela tem ali o link seguro, o SSL, né, configurado, e a gente integra também com a LW SSO. Então, se você precisa que a base de usuários, né, que vai utilizar a ferramenta seja já da sua empresa, a gente consegue fazer uma integração ali com a sua ferramenta de SSO, com a Azure, né, por exemplo, e trazer essa gestão para o seu time de segurança. Tá? O Vinícius vai comentar também alguns pontos. Um dos nossos diferenciais também, pessoal, é o baixo delay, né? Em comparação aí com as ferramentas de mercado. O nosso data center é localizado aqui em São Paulo, em Santana de Parnaíba, que isso facilita muito aí o baixo delay, né? O acesso ali, dependente do local, né? Isso aí já facilita, melhora muito aí a conexão nos devices, né? Então a gente tem também os modelos de entregas aí que a gente oferece, SaaS, on-premise e híbrido. Temos um suporte 24/7 totalmente Kigo dedicado a essa solução. Tá? Então a gente tem pessoas aí disponíveis para atender, suportar ali o Lab. A gente desenvolveu aí dashboards customizados, né, da solução. E a solução tem uma tecnologia também de virtualização de rede, né? A gente consegue pegar o sinal do Wi-Fi e transmitir em sinal de 2G, 3G para validar ali a simulação, né, o comportamento do app em determinadas situações de redes, né? Passando um slide aqui, pessoal. Aqui, travou aqui para mim. Só um minutinho, tá? Agora foi. Seguindo aqui na parte dos modelos de entrega, hoje a gente oferece esses 3 modelos de entrega aí para os clientes, que é o SaaS, que é totalmente na nuvem, né? Então o cliente acessa ali um browser e ele não tem essa responsabilidade com o servidor, com infraestrutura de rede. Então a gente tem algumas vantagens e uns benefícios ali, né, referente ao SaaS, né? Então eu tenho as vantagens de ter acesso limitado, escalabilidade, economia, tenho benefícios ali de flexibilidade, atualização automática da solução, a colaboração simplificada, tá? Então, aí a gente tem também o modelo de entrega on-premise, que ele é totalmente na estrutura do cliente. Aquele hack que a gente viu no começo da apresentação, a gente consegue colocar ele com o logo ali do cliente nas dependências ali do cliente e a gente consegue oferecer esse lab na estrutura do cliente, né? Então, eu tenho como vantagem ali o controle total de segurança ali, né, do cliente, eu tenho um desempenho por estar tudo dentro da mesma rede, personalização, né, que eu posso colocar ali o hack com o logo, integridade dos dados e a confiabilidade. E aí eu tenho o modelo de entrega híbrido, que é a junção ali dos dois, né? O melhor dos mundos ali. Eu tenho um parque que é no meu data center e eu tenho um parque que é no cliente, tá? Então, como vantagem ali, eu tenho flexibilidade e controle, continuidade, otimização de recursos. O benefício são os custos, a segurança e a escalabilidade flexível. Perfeito. E aí, falando um pouco aqui, né, de quais são os cenários que os clientes utilizam, né? A maioria hoje que a gente tem está tudo no SaaS, tá bom? Então,
é uma grande vantagem, né? Você não tem que se preocupar com a infra, inclusive é um dos principais motivos do porquê procuram a gente, né? Normalmente, quando o pessoal começa a testar em mobile, eles têm devices próprios, o próprio que usa o celular pessoal dele. Então, você tirar essa preocupação de controlar onde estão esses dispositivos, quem está usando, né? Você só vai ter acesso à plataforma onde toda a gestão está com a gente. No caso do on-premise, alguns clientes optam por quê? Tendo dentro da sua estrutura, você tem todos os seus dados seguros ali garantidos dentro do seu ambiente, tá? Principalmente instituições financeiras procuram esse tipo de modelo. Você também tem a integridade dos dados, a segurança do modelo SaaS, porém, no on-premise você não tem aquela preocupação de fechar uma VPN, fechar uma comunicação com um canal externo, que seria o data center nosso, né? E o híbrido, ele traz ali o melhor dos dois mundos, né? Então, nós temos clientes que, por exemplo, mesmo eles tendo acesso ali ao SaaS e a todas as vantagens da ferramenta, eles ainda precisam que o QA vá presencial e pegue o celular na mão e faça alguns testes muito específicos. Então, eles têm ambos os ambientes, tanto no SaaS quanto ali dentro do escritório deles, e isso é interconectado, tá? Então, se você está home office, por exemplo, e você quer usar os devices lá do seu escritório, você ainda consegue. Você acessa lá a ferramenta do SaaS e ela vai conseguir trazer esses devices lá do on-premise, tá? Do seu escritório. Legal. Então, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês colocarem aqui no chat para a gente ir acompanhando. Se vocês já utilizam algum device farm, se utilizam qual, né, é o device farm, e qual é o modelo de entrega que esse device farm oferece para vocês, tá? Daqui a pouco a gente já lê aí os comentários. Seguindo aqui, pessoal, com a apresentação, o suporte, a gente tem o suporte 100% aí, 100% Kigo, né, dedicado aí à solução. Então, a gente trouxe alguns pontos aqui dos serviços, né, que a gente oferece. Tratativas e incidentes de bugs, né, então, a partir do momento que o cliente registra um chamado, né, para a gente de incidente, dúvida, bug, então a gente já tem um time aí dedicado para o atendimento rápido ali, a resolução desse problema, né. A gente tem a atualização de versões ali do Device Farm, a responsabilidade da atualização é totalmente Kigo, né, então o fabricante disponibiliza uma nova versão com novas implementações, questões de segurança. Essa atualização é totalmente responsabilidade da Kigo. A gente faz ali um alinhamento prévio com o cliente, né, falando que no melhor momento para eles, para não gerar impacto, a gente faria essa atualização e o cliente só faz a utilização normalmente depois, tá? Então, um outro ponto aqui é canais de comunicação e status report. A gente faz o ponto de controle aí com os clientes de 15 em 15 dias, uma vez por semana, de 30 dias, então fica muito a critério do cliente aí esse acompanhamento. E a gente também faz ali um dashboard, né, o status report, a gente manda para eles ali como é que está a utilização. Tá? Perfeito. No suporte também entra, que eu comentei antes, né, a administração dos devices. Então, tudo que a gente precisar fazer ali de intervenção física nos dispositivos, o nosso time que vai fazer. Então, eventualmente, você precisa de uma manutenção, por exemplo. É bem comum, né, a bateria do device é a primeira a dar problema, né, para ele estar disponível ali 24/7. Então, a gente comunica com o cliente que esse device vai ser removido e tira ele para manutenção. A administração dos servidores, também ainda na parte de infra, então, se precisar fazer qualquer intervenção ali nas máquinas, né, que rodam a solução, também fica com a gente. E o dashboard de utilização dos devices que a gente também tem. Então, a gente consegue trazer para o cliente quais são os devices que estão sendo mais utilizados, quais são os times que estão utilizando mais a solução, tá bom? É claro que isso, tanto que eu comentei quanto que o Vinícius comentou, varia de acordo com o modelo, se é SaaS ou se é on-premise. No caso do SaaS, né, tudo isso se aplica porque está tudo na nossa infra e tem sempre o pessoal ali presente para fazer essas atuações. No caso do on-premise, depende do contrato ali com o cliente, se vai ter alguém dedicado, se o nosso time vai lá, mas aí depende de liberações, ou se a gente vai capacitar alguém do time deles, então tem todas essas possibilidades, tá? O pessoal, aqui nesse slide,
é um print aqui do gráfico que a gente desenvolveu, né? A gente consegue coletar métricas ali para auxiliar o cliente no acompanhamento da utilização da ferramenta, na tomada de decisões, né? Então, aqui eu tenho como visualizar ali a quantidade de testes manuais, quantidade de testes automatizados, o total de dispositivos ali conectados ao Lab, né? Eu tenho uma porcentagem de utilização por plataforma, por Android e iOS. Eu tenho aqui a quantidade de usuários, né? O tempo que o usuário, aquele que mais utilizou, né, a ferramenta, o device mais utilizado também durante o período ali selecionado no meu exemplo aqui, nos últimos 30 dias. Então, eu consigo ter um acompanhamento ali de utilização da ferramenta, tá? E esse Dash, a gente desenvolveu duas telas, né? Duas páginas. Essa aqui é a primeira. Eu vou passar aqui para a segunda. Aqui nessa tela, a gente consegue ver aqui um comparativo de testes manuais e automatizados, né? Então, eu consigo ver ali por dia o pico de utilização. O que está sendo mais utilizado dentro da ferramenta? É testes automatizados ou são os testes manuais? E aqui mais embaixo eu tenho um comparativo do mês e horas utilizadas, né? Então, essa visão é muito importante, que a gente consegue acompanhar junto com o cliente, ajudar o cliente nesse termômetro de como que está a utilização da ferramenta, né? Então, por exemplo, em fevereiro, eu tive 902 horas de utilização da ferramenta. Então, ela é bem bacana, que a gente consegue acompanhar ali a utilização do Lab, tá? E aqui mais embaixo eu tenho o usuário, né? Eu tenho o e-mail, e ali eu consigo diferenciar os testes, quantidade de testes automatizados e o manuais, tá? Perfeito. Esses gráficos que o Vinícius mostrou para a gente, eles nasceram da necessidade dos clientes, tá? Então, a gente sempre acompanha com o cliente essa questão da qualidade, né, de como está crescendo ali a questão dos testes, a questão da aceitação ali do app deles. Então, por exemplo, um dado muito legal é esse gráfico que o Vinícius mostrou, né? A gente tem uma curva ali de automatizado e manual. Ali a gente consegue trazer uma visão para o cliente, né? A automação que você começou a fazer, o pessoal está realmente executando, o pessoal está utilizando ali com a ferramenta, por que não? A gente precisa trazer um treinamento de automação para o pessoal começar a engajar, né? E o gráfico de baixo também, né? Visualizando ali que a utilização está crescendo, decaindo, a gente consegue ter ações. Então, por exemplo, o pessoal não está utilizando a ferramenta. Por quê? Eles voltaram a utilizar o device ali em mãos deles, está faltando alguma funcionalidade que eles precisam e não estão utilizando. E nisso a gente consegue estabelecer planos de ação junto com o cliente, justamente naqueles pontos de controle que o Vinícius comentou. A gente tem conversas semanais, onde a gente fala, né, tanto desses dados quanto dos incidentes. A gente tem um gira, onde o pessoal abre os chamados ali e a gente acompanha com eles, né, a evolução de cada caso. Perfeito. Aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um case de sucesso de um dos nossos clientes, né, para mostrar como que o Lab foi importante para eles aí foi uma peça fundamental no plano de ação deles para resolver o problema que eles estavam enfrentando, tá? Então, como desafio que a gente tinha, é uma necessidade de unificar testes manuais e automatizados em uma única solução. Alto custos com infraestrutura, dificuldade em escalar testes devido à limitação de dispositivos e tempo. Perfeito. Isso é justamente aquilo que a gente comentou lá no começo da apresentação, né? O pessoal não tem uma centralização ali da gestão dos devices, né? Cada um está usando o seu device próprio, se a empresa tem os devices deles, tem que estar controlando com quem está, se vai mandar para outro colaborador, tem que pedir um motoboy para enviar. Então, é uma gestão que complica a vida de quem está fazendo o teste, de quem está fazendo a gestão de tudo isso. Então, justamente é esse o desafio, né? Então, a gente conseguir solucionar esse problema. Boa. Aí, como solução, pessoal, a plataforma, uma única plataforma, né, para testes manuais e automatizados, sem custos adicionais para isso. Todos os devices escolhidos foi pelo cliente, né? Então, todos os devices ali disponíveis foi o cliente que escolheu.
e tá a qualquer momento para ele, disponível a qualquer momento para ele fazer testes, tá? Sem preocupações com custos de manutenção e atualização, e a melhor latência aí do mercado, pelo fato do nosso data center estar aqui no Brasil. Perfeito. E aí a solução é justamente essa, né? A gente trazer essa gestão para o nosso lado. Então, a gente mata todo aquele problema do pessoal, que o pessoal tem com a gestão dos dispositivos. E assim, o time de qualidade consegue se preocupar só em testar. Seja em só acessar ali e pegar o device para utilizar, seja em só sentar e automatizar, e escrever o código de automação. Inclusive, ali eles têm, né, o acesso 24/7 nos dispositivos que a gente tem ali no pilar de atuação. Então, se você precisa atuar no final de semana, depois do horário, a gente sempre vai ter um time presente ali para apoiar se precisar ali do lado da Device Farm. A gente garante essa estabilidade, essa disponibilidade dos dispositivos. Boa. E aí o resultado, galera, foi reduzimos mais de 50% aí no tempo de teste de automação integrada, economia de 40% nos custos comparados à estrutura própria, e tivemos aí um aumento de 30% de confiabilidade nos produtos oferecidos nas lojas aí de dispositivos. Isso. Aqui é o resultado que a gente vê ali na loja, né, de apps do cliente, por exemplo. Então, nossos clientes sempre tem essa média aí de aumento nas notas, né, depois de um tempo de atuação. Então, isso é questão do nosso dia a dia, né? Se você precisa instalar um app, né? Você vai procurar um app, não sei, de uma instituição financeira, você vai naquele que tem a nota maior. Então, é isso que a gente está buscando melhorar. A experiência do usuário, a performance do produto, né? Melhorar o reconhecimento deles. Isso tudo é muito difícil quando você tem que se preocupar com toda essa gestão que a gente comentou, né? Dos devices, se preocupar em montar um framework de automação, isso demanda tempo. E tudo isso a gente já traz pronto e já dá o suporte, o auxílio aí para os times começarem a utilizar. Isso aí. Vamos passar, pessoal, seguindo aqui. Hoje, a gente tem aí mais de 700 dispositivos aí gerenciados pela gente, né? Eu tenho 15 clientes ativos e eu tenho em parceria com a OpenText, a gente tem uma operação lá na Europa, né, em Lisboa. E aí, só um exemplo ali dos clientes que a gente tem, tá? A grande maioria ali do ramo financeiro. A gente tem ali o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, foram licitações que a gente ganhou, concorrendo ali com a AWS, com os grandes players, né, que já oferecem device farm. Então, a gente conseguiu atender todos os requisitos deles ali, justamente por ser uma device farm privada, né? Então, a gente consegue ter esse contato próximo ali com o cliente. Se você tem um problema com a ferramenta, você não entra numa fila ali de chamados para entrar numa call com um cara que só vai falar inglês, né? Você tem contato com a gente e a gente está próximo ali, entendendo com você a necessidade do seu time. Então, um dos grandes motivos do porquê que a gente conseguiu esses contratos aí. Boa. Bom, pessoal, agora eu vou pedir para o Paulo compartilhar a tela dele. A gente vai ver a apresentação ali do funcionamento do Lab, né? Como que as coisas acontecem lá. Perfeito. Aqui eu vou trazer para vocês, né, a ferramenta em si. Só compartilhar aqui. Para vocês terem uma visão ali das funcionalidades. Né? Comecei, acho que tem que trazer aqui para falar da apresentação, né? Quando estiver vendo, confirma para mim, por favor. Vamos ver. Maravilha. Descendo. Bom, então aqui basicamente já é a ferramenta, tá? Ela se chama Functional Testing Lab for Mobile and Web. Eles mudaram o nome recentemente. Antigamente se chamava o FT Digital Lab. A nossa parceira OpenText. Então, essa ferramenta aqui que a gente faz toda essa gestão que a gente comentou, que é a nossa device farm. Aqui eu tenho dois devices que eu separei aqui para a apresentação. Então, a ferramenta ela faz esse controle de grupos. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar para ver todos, né, uma visão de admin, eu consigo visualizar todos os 43 devices desse ambiente, né, que é um ambiente de homologação aqui daqui. Voltando aqui para os devices de apresentação, aqui o cliente tem toda a facilidade, né, de localizar os devices que ele quer, então ele tem diversos filtros aqui, por sistema operacional,
por versão do sistema operacional, por disponibilidade. Tá? Por serem devices reais, não tem como duas pessoas utilizarem o mesmo device ao mesmo tempo, por exemplo. Então, a ferramenta ela faz esse controle, né? Se eu ir usando, você impede de outra pessoa utilizar para não atrapalhar os testes. E aí, o usuário ele pode fazer essa reserva utilizando o device ou pré-agendando essa reserva por aqui mesmo. Para utilizar o device, né, digamos que ele localizou o dispositivo que ele quer utilizar, ele clica aqui nesse play, e a partir daqui a gente tem um acesso remoto. Né? Caso vocês estivessem de frente ali com o hack de dispositivos, vocês veriam as interações acontecendo em tempo real. Tá? Basicamente, eu estou acessando remoto aqui no device real. E aí, com os cliques, o usuário vai fazer conforme ele faria com as mãos, né? Ele clica, arrasta, segura. Essa parte aqui é bem intuitiva. Aí a gente tem ferramentas aqui para auxiliar no teste manual. Né? Esse acesso que eu estou fazendo aqui é justamente para o teste manual, teste exploratório, que é o cara conseguir instalar a versão que ele quer, testar as funcionalidades, né, direto aqui no device. Então a gente pode tirar um print, por exemplo, né, baixar uma evidência ali da tela atual. A gente pode baixar os logs, que serve para a gente acompanhar ali o que está acontecendo, né, caso dê algum erro, por exemplo, a gente consegue trazer aqui os logs do dispositivo. Streamar o áudio, então, por exemplo, um teste de acessibilidade. Pensa, você precisa ouvir o que o assistente do device está falando. Então, clicando aqui no play, você consegue ouvir o áudio que está vindo do device. Enviar texto, então, se tiver um campo ativo aqui, a gente pode colar aqui uma massa de dados muito grande, que seja, né, que você precise, e enviar ali para o campo que está ativo no device. O que não impede também de você usar o teclado da sua máquina. Né? Por exemplo, eu estou apagando com o teclado da minha máquina. Tá? Essas duas opções. Aqui mais embaixo a gente tem a questão das simulações. Como eu comentei lá no PPT, são operações que eu teria que estar com o device em mãos para fazer. Para explicar elas aqui, eu vou explicar antes o repositório de apps, né, do Device Farm. Então, aqui na esquerda, a gente tem a lista de apps que estão upados ali no Device Farm e que estão instalados no dispositivo também. Ou seja, você consegue ter esse controle também das versões. Porque aí ele vem aqui, faz o upload da última versão que ele tem acesso, né, um APK, um limpa, e aí ele fica disponível aqui para utilização. Isso também pode ser integrado na esteira. Então, digamos que você já tem uma esteira que faz o deploy ali, por exemplo, no Firebase, onde o QA vai fazer a instalação. Se o cliente optar por trazer para cá, a gente auxilia eles a colocar ali as APIs da ferramenta na esteira dele, e aí, da mesma forma que fica ali no Firebase, também fica transparente aqui para o QA. Quando tem um release novo, a versão vai estar aqui para ele instalar. Beleza? Eu vou utilizar esse aqui de leitor de QR Code para mostrar para vocês. A gente tem uma pergunta aí do Lucas. Maravilha. Você consegue ler para mim, por favor? Vou ler aqui. Posso fazer um acesso gratuito para conhecer melhor a ferramenta? Pela licença do fabricante, sim, você consegue fazer a instalação da ferramenta e utilizar ele por um período de tempo, né? Aí você tem até como que o fabricante ele divide as utilizações, né? Por usos concorrentes. Com a licença trial você consegue o uso concorrente de 2 devices. Ou você pode fazer também uma POC com a gente, que é o que a gente costuma fazer com os clientes, né? Quando a gente apresenta a ferramenta para o cliente, faz toda essa apresentação que eu estou mostrando para vocês, a gente combina com o cliente uma POC, ou seja, a gente vai definir ali uns 2, 3 devices para ele utilizar por um período de tempo, ele põe o time dele e o pessoal testa. E aí é sem custo, né? Então ele vai utilizar ele gratuitamente e vai entender se a ferramenta auxilia nas necessidades dele. Tá? Então tem esses dois modos aí de utilizar. Boa. Yes. Agradeço a pergunta aí, pessoal. Fique à vontade, tá? Conforme eu vou explicando aqui, se tiverem dúvidas, a gente vai explicando para vocês. Bom, aqui na instalação do app de QR Code, né, que eu ia demonstrar ali a questão da simulação. Aqui a ferramenta está fazendo a instalação, então ela sinaliza aqui em cima e já abriu a aplicação para mim. Aqui, reparem que ele abriu a câmera do device, ele provavelmente está encostado ali próximo a outro device, né, por isso que vocês estão vendo esse borrão branco aqui. E aqui eu consigo, né, injetar a imagem do QR Code para que ele faça a leitura. Então eu viria aqui na simulação de QR Code, eu posso arrastar uma imagem para cá ou procurar na minha máquina. Feito o upload dessa imagem aqui, que eu já tinha,
Eu seleciono ela e dou um scan. Aí reparem que ele interpreta e me retorna o valor daquele QR Code, né? Isso é bacana que dá pra gente fazer tanto pelo teste manual, que eu mostrei para vocês, quanto pela automação. Além do QR Code e do barcode também, né, que seria o código de barras também, essa simulação, a gente também consegue simular foto. Então, pensa num fluxo de teste ali que a gente precisa botar uma foto de documento, uma foto do rosto. A gente consegue trocar o feed da câmera pela foto que você fizer o upload. Dá para passar esse cenário também. O vídeo é a mesma ideia da foto, só que ele vai ser um vídeo. GPS, então pensa num cenário onde o cliente precisa testar lojas próximas, agências próximas. Ele consegue definir uma localização falsa aqui, né, para o app e fazer com que o app se comporte como se ele estivesse em outro lugar. Autenticação, então pensa, né, que às vezes você vai abrir o app do banco e aí ele pede a sua digital. Né? Essa digital está vindo do sistema operacional do device, do iOS ou do Android. Então aqui nessa simulação a gente consegue testar essas funcionalidades. No caso do teste aqui, abrir um modal para quem está testando selecionar, né? Se passou o teste ali com a digital, né? O login, né, no caso, se não passou, se estava sujo ali o sensor, né? Então, esses diversos cenários a gente vai testar. E a virtualização de rede, que foi o que o Vinícius comentou, a gente consegue utilizar chips reais no device, né? Tem clientes que têm essa necessidade de ter uma linha ativa ali, ou talvez você só precisa testar condições de rede, que é o caso aqui da virtualização, né? Então a gente pega o sinal do Wi-Fi, que tem uma comunicação boa, e transforma ele num sinal diferente. Então, por exemplo, um 4G, um 3G com um sinal fraco. Pensa num app onde tem muitos usuários que são da zona rural. Né? O cara foi lá para muito longe e o app perdeu o sinal do chip. A sua aplicação vai crashar, ela vai fechar do nada, ela só vai ficar lenta. Então, você consegue fazer justamente essas validações, né, para melhorar a experiência dos usuários. Paulo, beleza? Sim. Todas essas funcionalidades que você está passando aqui funcionam para o iOS também? Perfeito. Não tem limitações entre os sistemas operacionais, tá bom? Então, para abrir aqui também o iOS, aqui é a mesma ideia. As interações, as instalações, né? Aí o iOS vai ter as questões de segurança da própria Apple, né? Por exemplo, na hora de instalar uma aplicação tem que ter uma assinatura de desenvolvedor, mas isso é tudo que quem testa iOS já está acostumado, tá? Então, além disso, né, a ferramenta ela tem uma assinatura própria. Então, se o pessoal ainda não tem um perfil de desenvolvedor ali, mas eles querem começar a testar, a gente consegue trazer a aplicação deles e essa vai ser assinada pela ferramenta e aí eles conseguem já começar a utilização, mesmo não tendo uma assinatura específica deles. Essa o teste manual do uso manual do dispositivo que eu tinha para falar é isso. Eu vou demonstrar para vocês rapidinho uma automação, tá? Para vocês verem como funciona. A automação é basicamente um código, tá? Um robô que vai usar ali o device, e isso pode ser feito de forma paralela, ou seja, ele usar diversos dispositivos ao mesmo tempo. Esse é o grande ganho da automação. Você testar diversos cenários em diversos devices ao mesmo tempo, e no final você só olhar os resultados lá no dashboard. Você consegue ter uma visão do que está falhando, onde está falhando, né? Então, eu vou executar aqui rapidinho uma automação nossa e já vou acompanhar lá na ferramenta. Ó. O meu robô ali, o meu código reservou o dispositivo e aí ele vai, né, abrir a sessão no aplicativo, vai fazer um login. Podem ver que as interações estão acontecendo bem rápido ali. Ele faz validações, então aqui ele vai acessar a página dos produtos, vai fazer um scroll para a gente validar ali quais são os produtos que a gente tem na loja, e ele acessa um específico. Que ele pode, por exemplo, validar se esse produto está disponível, pode validar se essa página foi acessada com sucesso, se o meu usuário logou com sucesso. Aqui ele faz o logout. É interessante para que você consiga fazer várias execuções, né, em seguida. Então, por exemplo, ali o app ele já vai estar sem o usuário, e aí você consegue já engatilhar uma próxima execução. Que vai fazer o login novamente e validar outros cenários. Beleza? O framework que eu comentei com vocês ali no começo da apresentação é esse daqui, tá? Ele funciona em Java com o Cucumber. E ele já traz, né, meio que mastigado toda essa parte que o automatizador teria que se preocupar em montar. Caso ele queira começar a fazer uma automação. Então, é um grande desafio, né? Então, por exemplo,
Você precisa testar a automação, mas você tem que se preocupar em montar todo esse framework, todo esse começo. Então, um exemplo aqui que a gente tem, né, nas telas, o Scrum. Né? Essa tela aqui não tem, deixa eu ver se tem tela de produto daí. Eu não achei aqui no código o scroll, mas basicamente, quando você faz um... Ah, não, tem aqui sim. Ele está chamando do scroll, mas não é aqui que está instanciado do scroll. Mas beleza. Por que eu estou falando do scroll? Tá? Que a Automatiza sabe que quando você vai colocar isso na automação, você tem que desenvolver essa função que vai fazer isso. Então, cada um faz de um jeito. Um faz do jeito que aprendeu, da forma que pesquisou ali na hora. Aqui no caso do nosso framework, isso já existe implementado. Então, na hora de testar, você só vai chamar a funcionalidade ali do scroll. Tá? E vai conseguir fazer. E também a gente utiliza ali os annotations para mapear tanto o Android quanto o iOS e dar o mesmo nome. O que isso implica, né? Na hora de fazer o teste ali, eu não preciso ter uma página para Android, uma página para iOS, fazer uma execução para Android, uma execução para iOS. Não. Eu aponto ali o Android e o iOS juntos e falo, eu quero testar esse aplicativo e fazer esse cenário. E ele vai executar a minha suíte de teste em ambos, tá bom? Porque a gente já trata isso por trás no framework. E aí quem vai testar só precisa se preocupar com quem define os cenários. Então aqui ele define as histórias do usuário, por exemplo, o login na conta. Utilizando o Cucumber, aqui ele vira uma documentação viva. Né? Então tudo que o teste vai fazer, eu já tenho descrito em português claro aqui. E se eventualmente eu mudar, vai alterar aqui também. E aí eu tenho todo o cenário que ele vai realizar e as massas também. Se eventualmente eu precisar mudar aqui o usuário e a senha que eu vou usar, né, trocou a massa, venceu esse usuário, não sei, eu venho aqui e altero. Tá? Tudo isso facilita para o testador Para conseguir quem já fazer. tem um, para quem já tem um framework configurado, dá Ótima para pergunta. usar também? Maravilha. Como eu tinha comentado, a ferramenta ela utiliza um Appium Server. Então, ela tem um Appium Server rodando ali de fundo. E caso o cliente já tenha a automação montada ali em Appium, a gente só precisa fazer a integração. E a integração é basicamente essas linhas aqui que eu destaquei, que é a autenticação. Então, a gente tem o token ali do usuário que vai utilizar. Isso aqui traz as mesmas permissões do usuário, então tem toda a questão do controle de acesso também. E o endereço. Né? Então, aqui seria basicamente o URL do lado, onde a gente vai consumir os dispositivos, e está pronto. Isso aqui é bem simples e a gente também apoia, né, se o time de automação vai começar a utilizar, a gente faz seja um treinamento, ou seja, só sentar ali com o time de automação mesmo e fazer um hands-on ali, né, para eles começarem a utilizar já com o código deles os dispositivos do Device Farm. Tá? Tem ambos os casos, né, tem o pessoal que usa o nosso framework porque já vem pronto, quanto o pessoal que já vem com uma maturidade, já vem com isso pronto e só quer começar a usar os devices. A gente apoia eles também. E para fechar aqui das funcionalidades, eu ia falar do DevAccess, mas eu acho que é legal mostrar também aqui o dashboard, né? No caso da nossa automação, depois que a gente faz uma execução, ela é persistida lá no dashboard, que a gente montou também, tá? A gente explicou ali no PPT. E aqui é uma visão para o automatizador. Tá? Isso aqui, cada cliente implementa de uma forma, né? Às vezes o pessoal já tem uma ferramenta de BI, onde eles trazem os resultados, aí funcionaria da mesma forma. Esse exemplo aqui é do nosso framework, tá? Então aqui, eu consigo trazer um filtro de tempo, né? Então, por exemplo, as execuções dos últimos 30 dias, por exemplo. E aí eu tenho cada cenário aqui, o que passou, o que não passou, o que nem executou. E aí eu consigo olhar caso a caso. Então, por exemplo, esse primeiro cenário aqui que eu estou passando o mouse, ele falhou. Eu consigo expandir ele e observar as informações que eu preciso. Quando que ocorreu, qual foi a aplicação que isso ocorreu, o ID de execução, né? Aqui eu tenho um monte de dados, mas se eu quiser ver só essa execução específica, eu faço um filtro por esse ID. Eu vejo só o que foi feito naquela execução. Eu tenho aqui, muito importante, a exceção que aconteceu no momento do erro, é aqui que a gente olha e fala qual foi o problema, né? Por que a automação parou ali. Então, aqui, por exemplo, ele não conseguiu achar um elemento específico. É aqui a gente consegue já, né, ter um plano de ação de como vai resolver. Por que ele está travando naquele elemento específico? Né? Mudou o nome, era para ter mudado mesmo. São coisas que dá para a gente ir validando. E nesse ambiente de homologação não vai ter aqui os prints, mas a gente também traz as evidências. Né? Então, para cada, por exemplo, falhou e falhou em tal tela. A gente consegue ver qual foi a tela que falhou. E a
beleza? Este dash também foi desenvolvido pela Kigo? Desenvolvido pela Kiko. Ele utiliza o ELK, né, esse aqui do ELK, e que nem a gente comentou, né, do que a gente mostrou lá no PPT, né, esse aqui que é da visão estratégica, né, uma visão mais macro, né, para trazer ali para os times. E esse aqui também, nas das necessidades dos clientes, né. Muitos queriam automatizar, mas não tinha muito maduro ainda essa parte de acompanhar os resultados. Então ficava meio solto os resultados ali. Então com isso a gente consegue unificar e trazer para eles. Vamos ver. Beleza? Acho que da parte da automação é isso. E só para fechar também das funcionalidades aqui, a gente tem o Dev Access, que eu comentei lá no começo, que seria o time de dev, né? Começar a utilizar a ferramenta também. Então, eu vou exemplificar aqui usando o Android Studio, por exemplo, né? Que o pessoal usa ali para fazer as aplicações do Android. Aqui no caso do Android Studio, o Dev ele tem um plugin, né? Que te dá essa telinha que vocês estão vendo na direita, onde ele vai conseguir acessar os dispositivos. Então, aqui ele precisa fazer um login, por exemplo, então também tem um controle de acesso, assim como a automação. E aí, aqui na lista de devices, ele pode, né, selecionar um grupo de dispositivos, né, que eu estou usando aqui a apresentação. Aqui ele vai selecionar o device que ele quer e dar um connect. Bem, a ferramenta vai trazer ali uma visualização da telinha do device para ele interagir, visualizar o que está acontecendo. Só que o principal, reparem que ele começou a considerar esse dispositivo como um dispositivo local. Então é como se ele estivesse conectado ali no meu USB. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o terminal da minha máquina, o CMD. Apareceu o CMD aí na apresentação, né? Gente, Desceu. obrigado. Por exemplo, aqui eu posso dar um add device. Isso aqui lista o que está conectado no meu USB. Ele traz justamente esse ID aqui, que é do meu device lá da Device Farm. Então, já mostra que está reservado aqui no uso por um dev, por exemplo. E aqui o dev consegue fazer tudo que ele faria com o device dele que ele tem em mãos, ele vai fazer agora com os devices do Device Farm. Por exemplo, add logcat, para acompanhar logs. Né? Ele traz todos os logs do device em tempo real. Aí pensa, o dev ele consegue fazer o build aqui, executar o que ele precisa, reproduzir os erros que o pessoal identificou e ter todos os logs, ter todo o acesso que ele precisa no device. Tá? E, novamente, isso aqui funciona tanto para Android quanto para iOS. Aqui, como eu estou no Android Studio, é limitado, obviamente, ao Android, tá? No caso do iOS, a gente faria no Xcode, né? Que é a IDE de desenvolvimento da Apple. Então, eu tenho que mostrar rapidinho para vocês como que é feito. Eu não estou no Mac, né? Para fazer o Xcode, ele é limitado ao hardware do Mac, mas aí no caso do Mac também é possível fazer, tá? Então, eu tenho aqui um vídeo que normalmente eu uso nos treinamentos aí, para exemplificar para o pessoal. Não é um plugin tão amigável ali quanto o Android Studio, mas ele também tem uma telinha, né? O dev ele executaria esse script que eu mostrei no começo, e aí ele vai ter da mesma forma ali o acesso aos devices iOS, no caso. Eu vou pular um pouquinho aqui para frente. Selecionando o iOS que ele quer, ele também tem uma telinha, e aí lá no Xcode, né, que é a ideia que ele utiliza, ele vai trazer esse dispositivo como um device local. Reparem ali em cima, e olhando a lista de devices, ele tem um iPhone local, que é justamente aquele da Device Farm, assim como a gente viu ali no Android Studio. Então, mesma ideia, tá? Beleza? Eu acho que da apresentação das funcionalidades é isso, tá? Eu resumi bastante, tá bom, pessoal? No treinamento, tá? Normalmente a gente entra em mais detalhes, né? Como executar, como fazer, mas aqui é só para vocês terem uma visão das capacidades da ferramenta, né? O que é possível fazer com ela e como que isso agrega para a qualidade do produto final do cliente, né? Tanto de coisas que eles conseguem testar usando essa ferramenta. Aí eu devolvo a palavra para o Vinícius aí, acredito que não sei se o pessoal vai trazer dúvidas. Compartilhar a tela aqui com a tela de despedida. Bom, pessoal, estou verificando aqui no chat, não teve mais dúvidas. Acho que foi só aquela do Lucas mesmo. Aqui está o nosso contato, tá o meu e do Paulo, tá no nosso e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida,
como o Lucas comentou aí, de ter acesso aí para conhecer a ferramenta, estamos aí à disposição, tá? Para conversar sobre sugestão, dúvida, implementações aí, estamos à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E mais uma vez aí, obrigado pelo tempo de vocês aí, por participar aqui com a gente desse bate-papo sobre Device Farming. Tá? Espero ter ajudado e contribuído no conhecimento aí de todos, tá? Obrigado. Obrigado, Thiago, pela dublagem. Obrigado. Agradeço Valeu, também, Paulo, pela pessoal. parceria. Gostei. Obrigado, Vini. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal, pela presença. Valeu, gente. Tchau, tchau.